Bom dia, meu nome é Marcelo Jubilado e eu faço o canal Paradoxo dos Movimentos para divulgar algumas coisas que eu nem sei por que eu faço, nem gosto de fazer. Enfim, é necessário divulgar, entendeu? Eu sinto que eu tenho que divulgar. E provavelmente esse vídeo que eu estou fazendo vai ser um que eu vou colocar a minha cara. Não sei dizer. É uma incógnita. Provavelmente posso aparecer em outros lugares ou não, mas tô evitando até de sair de casa para não falar as coisas que eu falo e nem para pensar as coisas que eu penso. São muito diferentes do nosso cotidiano, sabe? Meu pensamento. Ele é muito racional, porém extremo. E ao mesmo tempo, ninguém está preparado para lidar com a verdade, sabe? Eu não tô conseguindo nem olhar aí. Então vamos lá, vamos. Ai, vou fazer um vídeo bem interessante para vocês e vocês vão entender o que que é. Como eu já disse o meu nome, eu vou para o início da minha vida. O início da minha vida começou em 30 de 8 de 1986. E na cabala judaica, você soma todos os números até voltar para um número. E o número 8 é o número, meu número, 30 de 8 de 1986. Se vocês somarem tudo e somando até só sobrar um número só sobrar um dígito, vocês vão ver o que vai dar. O número 8 é o número do infinito. Então, o número de você conseguir captar energia infinitamente, se ligou? Então, você fica assim infinitamente. Então, esse número automaticamente é um número de grandes conquistas, de grandes feitos, de grandes marcos. As pessoas mudam de nome para obter o número 8. E esse número 8 vem na cabala judaica. A cabala judaica veio dos egípcios. E os egípcios usavam 9 imagens para descrever cálculo. Então, eu uso 9 imagens para usar cálculo quântico. Mas na matemática de exato eu uso 10 dígitos para fazer o cálculo de exatas, porque tem o zero. O zero ele regula o ciclo, compreendeu? E através de ver essa propagação do tempo, que é diferente até, o tempo são 6 e 6, dão 12, 3, então dá matéria e o ciclo entre matéria e espírito, tipo isso, tipo alma, energia, dá físico, dá o ciclo entre esses dois. E na hora que eu comecei a estudar isso, eu comecei a estudar o início da minha vida, para eliminar meus problemas, sabe? Que eu vivi em depressão muitos anos, com muito amor. E nessa que eu vivi em depressão muitos anos, eu fui procurar minhas respostas, porque eu me adaptei ao fundo do poço, sabe? Vim procurando aqui. Então eu fiquei nadando em águas sombrias, dentro de um poço que eu vivi aqui, porém com muito amor ali, sabe? E sempre foi assim a minha vida. É interessante, porque eu nasci numa família com uma mãe branca, com um pai preto. Em 1986, numa transição política absurda no mundo com essa questão. Ainda estamos até hoje. De cor, etnia, religião, tudo normal. Para mim, a espécie humana é normal isso. Isso não vem ao caso, mas é uma situação caso do acaso, é fora do normal. E, e assim, tecnologia junto. Eu saí de bolinha de gude, peão, corre-corre, árvore, para super tecnologia. Então, essa adaptação mental para a minha idade é muito difícil. Aí eu nasci numa família rica, com preto, com branco, com uma branca. E aos 4 anos de idade, 5 por aí, meu pai abandonou mamãe. Abandonou mamãe, não aguentou, não sei, igual um montão de pessoas não aguentam. Entendo. Tu sofreu uma vida toda e tu ter dinheiro e perder de novo com 4 filhos, ou você se mata ou você se perde mentalmente. Poucas pessoas são capazes de aguentar certo nível de perdas, de ganhos e perdas. Então, inclusive,
Isso eu estou fazendo por causa dessa minha condição, de você absorver muita coisa e ter muito pensamento. Então, você ter muito pensamento é ruim. Você ter muita vida é uma coisa, corpo. Ter muito pensamento é outra. Então, a sabedoria em excesso faz mal para si próprio. As pessoas não te acompanham. Nem sabedoria, nem inteligência. Então, a inteligência, para mim, o cara que é muito inteligente e não é sábio, ele faz merda no mundo. Porque a inteligência dele fica egocêntrica, prepotente e com razão, porque ele está com a regra embaixo do braço, como regra, como lei. Então, tudo que ele faz dentro de uma inteligência que ele pensa que é melhor é exatidão. Tipo, a matemática é exatidão da razão? Não, matemática é a razão de uma energia, de um movimento, de um ciclo. Então, ela não é razão para a nossa empatia, nem a ciência. Ela é só a razão para uma resposta, e não para a resposta de nós humanos. E nessa que eu fui crescendo, meu DNA jubilado vem da família, vem de Portugal, mas antes de Portugal ele passou por Filipinas e Espanha. Então ele rodou o mundo todo. Meu DNA jubilado vem disso. Catarino também veio de Portugal. Marcelo Jubilado Catarino. Catarina é do meu pai, veio de Portugal também. Negro, do Rio de Janeiro, das favelas. Resumo, já misturou todo o DNA. O jubilado é uma família recente do Brasil. Então o DNA veio mais consistente da Europa. E eu estudando tudo isso, porque quando meu pai largou mamãe, eu prometi para minha família nunca abandonar minha família. Vamos fazer a mesma coisa que meu pai fez, porque aquilo ali foi a maior dor que eu tive como criança. Porém, aquela dor me fez ter percepção, sendo criança, com muito amor, de tudo ser feliz, sabe? Eu amei muito com fome. Para mim, a fome foi necessário viver momentos de amor com meus amigos. É tipo assim, qual é a quantidade de emoções que você tem que ter para equilibrar as suas próprias emoções? Eu tenho um desequilíbrio emocional que já proveio da minha família. Já veio junto com a minha família. Eu tenho desequilíbrio emocional que já veio no meu corpo. Qual é a quantidade de emoções que eu tenho que viver para equilibrar meu destino com as minhas emoções? Então, vamos continuar. E nessa eu comecei a equilibrar. Eu falo que eu fui desfragmentando a minha cabeça, desfragmentando minha cabeça, conforme eu fui achando uma resposta significativa para o meu caos, para os meus problemas, para a minha depressão, para a minha ansiedade. Eu fui desfragmentando e relocando e colocando uma lembrança, uma memória de melhor resposta para aquilo, seja na física quântica, seja na espiritualidade, seja na matemática, na ciência, seja aqui na empatia, mas é eu saber interpretar o meu próprio sentir para mim mesmo. Mim mesmo quer dizer o meu entorno, para eu próprio, para si próprio. É para mim, minha pessoa, minha mente. O mesmo contexto, eu mesmo sou eu sendo feliz com todos, alegria com todos, amando a todos. Por isso que eu boto mesmo, é nós, não é só eu. Desculpa. E vamos continuar, foi mal. Isso é muito sério. Eu falei nos meus status ontem, e aqui onde eu tô é meio que profético. Aqui eu tenho duas vibrações na minha cabeça, como se eu estivesse vendo um filme legendado, sem estar legendado em inglês e perceber que eu entendo inglês. Só que eu não falo inglês. É o automático, o subconsciente agindo, é involuntário, é inconsciente. Você sabe, mas não sabe. É agir por impulso. E aqui onde eu tô, vou mostrar pra vocês, é meu cantinho, bonitinho, ó, tá vendo? Ó o visual, ó, bonitaço, sabe? Parece que eu tô num mundo à parte, particular. E aqui eu sinto a Terra e o universo vibrando, porque o universo para mim é o início de tudo, porém o início de tudo é como se fosse minha avó, que já faleceu. Minha avó criou, certo? Aquele DNA veio. Naquele DNA ela faleceu, mas continua na minha mãe. Aí vem meus irmãos, minha mãe faleceu, eu continuo. Eu faleci e continuo. Se ligou? Então, para mim, o buraco negro é mais ou menos isso. É você ter a singularidade dentro dele, passar a singularidade
para os demais. Então, aquela primeira energia, Deus, vamos botar Deus, para quem é cristão, sabe? Eu sou ateu, eu gosto de coisa concreta, por isso que eu estudei física quântica para entender vibrações e flutuações quânticas. Aí, vamos continuar lá para a minha vida, melhor. Senão vai perder e vai ficar muito grande o vídeo. E eu comecei a estudar, tá no fundo desse poço, desfragmentar minha cabeça, reduzir. E, cara, quando chegou com... Eu não vou falar o trajeto todo, mas a minha depressão foi por excesso de amor, foi por eu e a... Cara, não posso falar isso. É tipo, nós fizemos sexo por amar demais e a pessoa se sentiu estuprada. É isso, tá bom? E ambos não sabiam disso, eu só descobri isso porque eu tenho muitas amigas mulheres, converso com muitas pessoas. Eu sou um cara que amo aprender o novo, porque a vida é movimento. Se você se movimenta, você sempre tem algo para você ter determinação, motivação. Então eu não paro nunca. E isso foi um outro fator, meu trabalho, eu sempre fui muito bom no que eu faço, exigente, perfeccionista, sou virginiano, olha que interessante. Zodíacos, eu não acredito em tudo dos zodíacos, acredito na energia de nascença. Virginiano é tal coisa, leonino é tal coisa, câncer é tal coisa, escorpião e assim vai. Então você é igual ao meu número 8 de nascença. Eu tenho um tempo para equilibrar. Agora, falar que aquilo dali é ascendente com isso, não, cara. Calma aí, todo mundo tem que ter empatia e energia. Se vibrou na mesma frequência, tá boa, sabe? Vamos melhorar, porque tem muito desequilíbrio, vamos equilibrar a frequência um do outro, já se a gente se ama. Então tem um tempo de equilíbrio, meu ponto de vista, tá? Perante o amor. Assim eu faço com meus amigos, assim eu faço com as mulheres, assim eu faço com todos. A gente vive e vai vivendo. Aí tem aqueles desequilíbrios. Conforme aqueles equilíbrios vão equilibrando, vejo que aquela pessoa é para estar na minha vida. Momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de ódio, momentos disso, momentos daquilo. Então, cada um tem um momento específico na minha vida que me fez ser o que eu sou. Minhas emoções, equilibrar minhas emoções. E no meu trabalho eu sempre fui muito organizado. Eu criei padrão para andar na rua, para não pegar trânsito. Eu criei padrões para andar em volta ao carro, para botar isso filme. Eu criei padrões para adesivar um carro para não ter poeira, porque eu fazia serviço numa Porsche, que é todo mundo trabalha com sonhos. E trabalhar com sonhos você tem que trabalhar com excelência. E eu desisti, porque eu não estou aguentando. Ponto. É isso. Não estou aguentando. A minha cabeça está vibrando muito na frequência que eu sinto aqui, que é Terra e Universo. Terra tem vida, então ela vibra, o corpo dela está sem eixo, sabe? Está desequilibrado. E os polos estão sem pesos corretamente, lençóis freáticos, petróleo, a Terra está danificada, então ela está toda desequilibrada. Ela é labirintite. Estuda um pouquinho também. Vai ver o que é labirintite. E ela está desequilibrada, sabe? Então ela vibra com mais frequência e vibra com mais intensidade. E aqueles que têm empatia conseguem perceber como nós estamos no fim dos tempos. Eu vejo dessa forma. O humano está muito sem empatia para com o próximo. Só está nas regras. Inclusive ontem eu estava no hospital com a minha mamãe e ela está internada. As regras eram muito mais importantes que a vida da minha mãe, porque as pessoas estão habituadas a viver morte ali, estão habituadas a serem exigidas, estão habituadas a trabalhar em excesso, estão habituadas a só ver o seu próprio problema. Ninguém tem culpa, mas todo mundo tem culpa. E as regras são mais importantes que a vida da minha mãe, no caso, sabe? E não tem como, é bizarro. Tá. E eu tenho sentido muito essa vibração. E com 35 anos, fizeram 2 números, 88. E no dia foi o número 7. 7 maravilhas do mundo, 7 pecados capitais. É muito louco essa numeração. E esse ano é 889, que é a minha idade, nova vida.
9 é a junção do 3 e 6, da vida. Então, ano que vem eu vou chegar no número 1, que é um novo início. É quando eu completar 37 anos. E ano que vem vai dar o número 9, que é vida. Então eu vou pegar o 8, que é meu destino, o 9 de vida e 1 de início. Então um alinhamento muito louco, sendo virginiano de novo. E eu comecei a ter muitas epifanias. Eu escrevi livros, Caos do Passado, Sendo Vivido no Futuro, que é um livro que eu explico a captação quântica, a vibração, as flutuações quânticas da vibração quântica do universo junto com a Terra, corpo Terra, e nós, corpo Terra, adaptação com retiragem, dano, sobrevivência, empatia. E eu já escrevi isso há 2 anos. E hoje em dia está todo mundo falando sobre isso. Eu escrevi isso há 2 anos. O brasileiro falou isso e ninguém se importou. Ninguém compraram um livro. Mas foda-se. É meu destino falar para vocês isso. Parece que eu sou um profeta ateu. E tá acontecendo muitas coisas proféticas na minha vida. Aí eu escrevi o outro livro chamado Liberdade dentro do Caos, que são frases que eu criei, filosóficas, que eu sinto a vibração e eu faço meus status, escrevo texto para todos os meus amigos. Meus amigos. Eu não me importo com o mundo todo, eu me importo com a Terra. Com as pessoas do mundo, eu me importo dentro daquilo que eles se importam. Se você não se importa consigo mesmo, não sou eu que vou me preocupar. Não tô nem aí, entendeu? Tô aí para aqueles que se importam com o mundo, que se importam consigo mesmo e se importam comigo. Porque se você não se importa, tu vai fazer fofoca errada, vai fazer coisa errada, vai falar besteira, vai colocar uma regra, que eu não tô nem aí pra regra. Não vou poder fumar minha maconha, não vou poder beber minha cerveja, não vou poder zoar com meus amigos porque tá errado. Então, assim, eu não tô nem aí, sabe? Então, eu não gosto disso aqui, compreende? Eu não quero ter isso. Eu quero ter amor próximo um do outro. Eu não quero ter telefone, eu não quero ter internet. Porém, acho necessário ter, sabe? Porque é muito bom. Mas eu não sou fã de usar. E o que eu tenho que falar, cara? Acho que eu já falei tudo praticamente. E vão vir 3 livros. É o Preconceito Quântico, que eu venho numa escala quântica de criações do próprio preconceito. O Presidente, baseado no Príncipe Maquiavel, que eu falo numa escala quântica da política, também de causa e dano. Paradoxo Paradoxo do Universo, que é... Esse é muito bom, esse foi profético, esse é muito diferente de tudo que eu já vi. E tô escrevendo um Fuder ou Não Fuder, essa questão, que eu venho numa escala quântica de preconceito perante ao sexo, e mostro quantidade de vontade, de tesões diferentes, prazeres diferentes, até eu fuder a cabeça do meu pênis, perdendo a virgindade. Tipo, após perder a virgindade, eu não sabia usar meu pênis. Interessantíssimo até. Então, assim, eu não tenho medo de falar do meu sentimento, não tenho medo de botar a cara, porém, eu não gosto de sobrecarregar minha vida. Eu não gosto de ter muito dinheiro. Porém, eu estou precisando de dinheiro. Meu saldo está negativo. Porque eu não estou conseguindo viver. Eu não estou conseguindo sair do meu cantinho, sabe? Não estou. Não estou. Não estou conseguindo ir para a rua porque eu profetizo quando as pessoas conversam comigo. Quando eu estou perto de alguém, eu tenho insights proporcionais àquela pessoa, sabe? Isso é muito difícil. É coisa de maluco, de histérico, de louco. Eu sou um cara que sempre fui muito pra puteiro, sempre vivi muito minha vida. Cara, nunca me droguei a não ser álcool. Nunca botei um cigarro na boca. Maconha eu fumo desde os 30. Bala eu comecei a usar com 33, 32, não lembro exatamente. Mas uso tudo regrado, tudo de acordo com o meu corpo necessita. E tenho muitos estudos, irei divulgar todos os estudos, irei divulgar todos os meus status, irei divulgar toda a minha trajetória, irei divulgar tudo. Dentro de alguma plataforma, dentro de algum blog, não sei ainda. Mas é para os ateus igual a mim, sabe? E os crédulos em excesso acreditarem que nós precisamos de amor e de empatia. Porque o ódio, todas as vezes que você vai estudar, você só estuda o ódio. Quando você estuda o amor ou vê um filme,
acha chato, sabe? Eu prefiro o hollywoodiano do que o amor. Isso não é fato, sabe? Até na alegria, eu prefiro que alguém caia de cara. Prefiro fuder cheio de tesão. Prefiro beber. Então, assim, é normal, sabe? É normal a morte, a polícia, o bandido. É normal. A regra é necessária existir, igual houve ontem também. Por isso que o estupro, a morte, as regras, que é muito ruins quanto o outro, é uma regra, é uma necessidade, é bíblico. Mas o excesso de regra, tu elimina a empatia humana. Então, esse vídeo ficou longo e irei postar dessa forma que está. Quem viu, acho que vai ser um cara de sorte, igual eu me sinto uma pessoa de sorte em enxergar dessa forma. Eu vejo esse bem para mim, sabe? E essas palavras, eu estou vibrando muito, é necessário serem faladas. Eu vejo que o mundo todo está falando sobre o que eu tenho feito até com o ChatGPT. Eu tenho feito teste com o ChatGPT. Tem um livro meu com o ChatGPT que está de graça na internet, que eu fiz o ChatGPT ter empatia e amor. E o que ele está fazendo atualmente? Ele está rindo nessa linha e mostrando que nós estamos no fim do tempo. Tá um boom na internet disso. E fui eu que criei. Um brasileiro de novo, sabe? E eu mostro isso. Olha que incrível. Mas não, isso não vem ao caso. Porque o brasileiro nunca é visto. O brasileiro, ele foge do país dele. Porque aqui tem muito ódio. Não, aqui tem muito amor. Aqui no mundo, é um dos lugares que mais se tem amor porque tem muito ódio. E eu sou do Rio de Janeiro. Porra, foda. Tem Ludmilla, Anitta, tem Seu Jorge. É, gente. É muita gente pica do Rio de Janeiro, sabe por quê? A gente sempre soube viver com muitas emoções. Por isso que todos nós somos artistas e amamos o mundo. Essas são as palavras de um ateu profeta para vocês, que está tentando entender como viver sendo nascido na década de 80, vivido na década de 90 e vivendo hoje sem poder azarar uma mulher, sem poder cuidar da mãe corretamente, sabe? Sem poder amar o próximo, sem... Eu já não aguento mais, eu tô 4 anos, 5 anos pedindo amor e empatia. E as pessoas não sabem mais isso, não sabem mais amar. E eu não sei como explicar. Isso está sendo desesperador. Esse vídeo é isso. E as pessoas não estão entendendo como estão as coisas. Então, a gente está... A Terra está pedindo socorro, o universo está pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro. A gente está em 95%, se eu não me engano, de um cálculo aí, de matéria escura. A energia está entrando numa singularidade. E essa singularidade da energia é a morte.